Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil para decorrer dessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. E começando aqui às 0 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas nas áreas em cinza aqui no mapa. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e nordeste da Bahia, de forma isolada. Chuvas fracas a moderadas em várias áreas do estado do Sergipe, do estado de Alagoas, chuvas fracas no sul e leste de Pernambuco. Avançando aqui às 3 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região nordeste do Brasil. Pode haver algumas chuvas fracas sobre o centro-leste e nordeste do estado da Bahia, litoral sul da Bahia. Chuvas fracas a moderadas em várias áreas do estado do Sergipe, do estado de Alagoas. Chuvas fracas sobre o centro-leste de Pernambuco, leste da Paraíba e parte do noroeste de Pernambuco. Nas outras áreas da região nordeste, tempo seco. Às 6 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região nordeste. Pode haver algumas chuvas fracas sobre o leste da Paraíba, centro-oeste de Pernambuco, leste de Pernambuco. Chuvas fracas a moderadas em várias áreas do estado de Alagoas, do leste e norte do estado do Sergipe e sul do Sergipe. Condições para chuvas fracas sobre o centro-leste da Bahia, nordeste da Bahia e litoral sul da Bahia. Grande parte da região nordeste segue com tempo seco sem chuvas. Às 9 horas temos condição aqui para chuvas fracas sobre o centro-leste do estado da Paraíba, chuvas fracas em várias áreas do estado de Pernambuco, chuvas fracas a moderadas em várias áreas do centro-leste do estado de Alagoas, chuvas fracas em vários pontos do estado do Sergipe, do leste, sudeste e nordeste da Bahia. Nas outras áreas da região nordeste, tempo seco. Ao meio-dia aqui temos condições para chuvas fracas em áreas do litoral leste, litoral norte, litoral sul da Bahia, norte, leste e sudeste da Bahia. Chuvas fracas em vários pontos do estado do Sergipe. Chuvas fracas a moderadas em várias áreas do estado de Alagoas e do centro-leste de Pernambuco. Algumas áreas de chuva fraca sobre o oeste do estado de Pernambuco. Chuvas fracas sobre o centro-leste da Paraíba, sudeste do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas fracas no centro-oeste e norte do Maranhão. Grande parte da região nordeste segue em tempo seco. Às 15 horas temos condição aqui para chuvas fracas em áreas do centro, norte e noroeste do estado do Maranhão. Chuvas fracas no sudeste do Rio Grande do Norte e centro-leste da Paraíba. Chuvas fracas a moderadas em vários pontos aqui do centro-leste do estado de Pernambuco, áreas do estado de Alagoas. Chuvas fracas em alguns pontos do Sergipe. Chuvas fracas em áreas do leste, nordeste e sudeste da Bahia. Grande parte da região com tempo seco. Às 18 horas, condição aqui para chuvas fracas em áreas do leste e nordeste da Bahia, norte do Sergipe. Condições para chuvas fracas a moderadas em várias áreas do estado de Alagoas, aí do centro-leste do estado de Pernambuco, sul e sudeste do estado da Paraíba, grande parte do centro-oeste da região nordeste em tempo seco. Às 21 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região nordeste. Deve haver algumas chuvas fracas a moderadas no centro-leste do estado de Pernambuco, centro-leste e norte do estado de Alagoas e norte do estado da Bahia. Até 0 horas aqui do dia 19, condições para tempo seco sem chuvas em grande parte da região nordeste. Pode haver algumas chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do estado de Pernambuco, centro-leste e norte de Alagoas e norte do estado da Bahia. Outras áreas da região em tempo seco. Voltando aqui para o dia 18, passando para a região norte. Condições para tempo seco sem chuvas aí no estado do Acre, no estado de Rondônia, em grande parte do estado do Amazonas. Alguma chuva fraca moderada com alguma trovada aí no noroeste do estado do Amazonas, parte do sudoeste do Amazonas, sul de Roraima. Grande parte de Roraima com tempo seco. Tempo seco em grande parte do estado do Amapá, algumas chuvas fracas no oeste e sul do estado. Algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no norte e noroeste do Pará. Grande parte do Pará e do estado do Tocantins aí com tempo seco. Às 3 horas segue condição para tempo seco sem chuvas no estado do Tocantins e partes do centro-sul do Pará. Algumas áreas do norte do Pará com chuvas fracas a moderadas, noroeste do Pará outras áreas com tempo seco. Condições para tempo seco em grande parte do estado do Amapá. Algumas chuvas fracas sobre o sul-leste do estado. Condições para chuvas fracas no noroeste, partes do oeste de Roraima. Outras áreas do estado com tempo seco. Tempo seco em grande parte do estado do Amazonas, algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no sul e norte do estado. Condições para tempo seco no estado do Acre, no estado de Rondônia, alguma chuva fraca moderada no oeste do Acre.
Às 6 horas temos condição aqui para algumas chuvas moderadas a fortes, algumas trovadas no sudoeste do Acre. Outras áreas do estado com tempo seco. Tempo seco no estado de Rondônia. Em grande parte do estado do Amazonas aí. Algumas chuvas moderadas a fortes, algumas trovadas no oeste, norte e sul do Amazonas. Então, para tempo seco em grande parte do estado de Roraima, algumas chuvas fracas no centro-oeste do estado. Norte do Amapá também, em grande parte do Amapá com tempo seco. Grande parte do Pará com tempo seco, algumas chuvas fracas a moderadas no norte do estado. Tempo seco no estado do Tocantins. Às 9 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins, em grande parte do estado do Pará. Algumas chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Pará de forma isolada, no norte do Amapá. Grande parte do Amapá com tempo seco. Centro-leste de Roraima com tempo seco, algumas chuvas fracas a moderadas no oeste de Roraima e noroeste de Roraima. Tempo seco em grande parte do centro-leste do Amazonas. Pode haver algumas chuvas moderadas a fortes com trovadas sobre o norte e oeste do estado. Sul do estado com algumas chuvas isoladas, outras áreas com tempo seco em Rondônia, em grande parte do estado do Acre. Algumas chuvas fracas a moderadas por algumas trovadas no sudoeste do Acre. Ao meio-dia temos condição aqui para tempo seco em grande parte do estado de Rondônia. Algumas chuvas fracas sobre o norte do estado. Condições para chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no centro-sul do Acre. Outras áreas com tempo seco. Chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas de forma isolada no sul, norte e noroeste do Amazonas. Centro-leste do Amazonas com tempo seco em Roraima. Chuvas fracas sobre o centro-norte de Roraima. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Amapá, sul do Amapá com chuvas fracas sobre o norte do Pará. Oeste e centro-sul do Pará com tempo seco no estado do Tocantins aí. Às 15 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins e no centro-sul do Pará. Condições para chuvas fracas sobre a faixa norte do Pará, centro-sul do Amapá. Algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas sobre o norte do Amapá. Condições para chuvas fracas aí sobre o centro-oeste de Roraima. Áreas da faixa leste com tempo um pouco mais seco. Leste do Amazonas com tempo seco, algumas chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade com trovadas no centro-oeste, sudoeste e noroeste do Amazonas, partes do sul do Amazonas e do estado do Acre. Rondônia e grande parte do tempo seco no estado de Rondônia. Alguma chuva fraca no oeste e norte do estado. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte do estado de Rondônia. Pode haver algumas chuvas fracas a moderadas sobre o norte e noroeste do estado, com alguma trovada. Chove forte com chance de trovadas e raios sobre o estado do Acre. Também no sudoeste, centro, oeste e noroeste do Amazonas. Centro-leste do Amazonas com tempo mais seco. Tempo seco em grande parte do estado de Roraima, algumas chuvas isoladas no centro-oeste do estado. Chuvas esparsas pelo estado do Amapá, norte do Pará. Centro-sul do Pará com tempo seco, Tocantins com tempo seco. Às 21 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins. Em grande parte do estado do Pará, hein? Alguma chuva isolada na região de Belém. Grande parte do Amapá com tempo seco. Alguma chuva isolada no oeste do estado. Tempo seco em Roraima. Em grande parte do Amazonas. Pode haver algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no oeste, noroeste, sul e sudoeste do Amazonas. Centro-leste do Amazonas com tempo mais seco, tempo seco em Rondônia. E chuvas moderadas com algumas trovadas em vários pontos do Acre, hein? Indo até 0 horas do dia 19. Condições para tempo seco em grande parte do estado de Rondônia. Pode chover com trovadas no oeste do estado. Chuvas com trovadas no norte do Acre, no divisa com o Amazonas. Centro-sul do Acre, em tempo seco. Chuvas moderadas a forte com trovadas em áreas do sudoeste do Amazonas e noroeste do Amazonas. Grande parte do Amazonas com tempo seco em Roraima, no Amapá e no estado do Pará. E grande parte do estado com tempo seco. Tempo seco também no estado do Tocantins. Vamos voltando agora e conferindo as temperaturas, as mínimas e as máximas. No amanhecer desta terça-feira, nas áreas mais claras da região norte, teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Nos pontos mais escuros, entre 22 a 25 graus de mínima. Algumas mínimas acima de 25 graus no centro-leste do Amazonas, partes aí do oeste do estado do Pará. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre
13 graus a 16 graus no centro-sul da Bahia. As outras áreas da região em mínimas entre 17 a 25 graus, hein? Algumas mínimas de 25 para cima aí sobre o leste do Maranhão, oeste e norte do Piauí. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da terça-feira. Aqui na região nordeste, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 21 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima. Algumas máximas acima de 35 aqui no centro-norte do Piauí, centro-leste do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e noroeste da Paraíba. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 35, podendo chegar até 36, 37, 38 graus em umas áreas do oeste do estado do Tocantins aí. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o norte e nordeste do Brasil para o decorrer desta terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Se a todos que acompanham o canal e que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.